Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 10 de junho de 2026, uma quarta-feira. É dia da live da resistência. Estamos nesse intervalo aí do mês de junho e de julho de 2026, mas teremos o plantão da live da resistência. É o que vocês estão assistindo hoje. Plantão da live da resistência. E vamos abordar aqueles assuntos que vocês têm pedido por demais em nossas redes sociais. Então vamos falar hoje e explicar mais uma vez a questão dos precatórios do Fundef da Rede Municipal de Salvador, na Bahia. Muitas informações nas redes, truncadas, erradas, pessoas que ainda não entenderam como funciona essa questão do rateio dos precatórios do Fundef da Rede Municipal de Salvador. Mas também vamos lembrar os precatórios do Fundef da Rede Estadual, aqui na Bahia. O pagamento saiu agora no dia 9 e também reclamações sobre isso. Além do mais, tem a questão do Descongela Já, que nós nunca mais falamos sobre este assunto, e o PL 2531 de 2021, que institui o Piso Nacional Profissional para os funcionários de apoio administrativo, operacional, de secretaria de escola, ou seja, os colegas não docentes. O projeto está parado no Senado depois de ser aprovado na Câmara Federal. Vocês querem saber sobre tudo isso e muito mais? Então fique aqui no plantão da Live da Resistência. Bem, gente, vamos começar aqui com a questão dos precatórios do Fundef da Rede Estadual Bahia. Antes de mais nada, eu já peço desculpa porque eu estou nesse momento passando por um tratamento de coluna em razão de uma crise que eu tive recentemente, inclusive estou de atestado médico, então eu não posso me movimentar muito, estou aqui meio que estático, só com os braços, em razão disso, por causa das dores, tá bom? Mas mesmo assim, gravar sentado e etc., isso é possível, eu só não posso mesmo me locomover muito, nem dirigir e tudo mais. Mas é uma crise passageira, eu tenho problemas de coluna e sempre acontece isso, e eu preciso realmente de um momento para que o corpo descanse, e agora nas férias juninas é o melhor momento para isso. Mas a luta não tira férias, nem pula fogueira, continua aí, firme e forte. Então eu preciso instrumentalizar a categoria sobre as questões, porque é no feriado, no apagar das luzes, que às vezes as coisas acontecem e a gente não tem nem noção, porque estávamos distraídos aí com outros motivos de lazer e que são justos, né, para a categoria, para a classe trabalhadora. Mas em relação aos precatórios da Rede Estadual Bahia, os colegas reclamaram que os valores foram menores, que não receberam os mesmos valores do ano passado, alguns nem receberam na conta que estava acostumado a receber, e a orientação que eu vou dar é a orientação que eu tenho recomendado a todo mundo. Quem já vinha recebendo as parcelas dos precatórios do Fundef desde o início de 2022, recebeu ano passado, e este ano não recebeu, o que é que tem que fazer? Tem que pegar seu extrato bancário deste ano, do dia 9 de junho, o extrato bancário do ano passado, quando foi pago o valor da quarta parcela, preencher um RDV, um requerimento de direitos e vantagens, que tem no SAC Educação, no balcão da Suprev, nos NTEs, na própria Secretaria de Educação, preencher, alegando ali o que aconteceu, registrando, juntando suas provas e dando entrada. Isso para quem não recebeu a quinta parcela e não sabe até agora o que foi que ocorreu para não ter recebido os valores no dia 9 de junho de 2026, tá bom? Quem recebeu valores ínfimos, que não tem ideia porque os valores foram poucos, né, e desconfia que houve um erro de cálculo, a mesma coisa, pega o comprovante do recebimento da parcela do ano anterior, junta, faz um RDV, pede um acerto de contas para que o Estado verifique se realmente pagou a menor ou então dê uma resposta para vocês que ficaram aí no prejuízo em relação às parcelas. A maior parte dos beneficiários, sejam aposentados em atividades pensionistas, receberam os valores na conta que recebe a sua remuneração, seu provento, seu vencimento, e essas pessoas não tiveram problema algum, a não ser que queiram reclamar sobre os valores, né? Aí vai ter que fazer um RDV, justificar, juntar provas para que o Estado faça o acerto de contas. Em relação aos herdeiros, vocês já sabem o procedimento, né? Quem é herdeiro já recebeu aí 3, 4 parcelas, precisa pegar a declaração de valor dos precatórios do Fundef da Rede Estadual Bahia, lá no balcão da Suprev, no SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, e levar para um advogado, uma advogada, para uma assistência jurídica gratuita, providenciar o alvará, depois retornar com o alvará, para então dar entrada de novo no Serviço Administrativo Estadual e ter os valores depositados em suas contas. Se vocês quiserem
orientações, herdeiros e herdeiras, orientações sobre essas questões, basta que vocês entrem em contato pelo WhatsApp com o número que aparece aqui na tela. Isso mesmo, vocês vão mandar uma mensagem, agendar uma orientação e daí vocês vão saber tudo o que precisam fazer para obterem acesso às parcelas do rateio dos precatórios do Fundef na qualidade de herdeiro ou herdeira. E quem nunca recebeu, que é herdeiro ou herdeira, que desde 2022 nunca recebeu esses valores, nunca procurou saber, é bom que vocês entrem em contato aqui também e se orientem, porque o prazo pode prescrever e vocês começam a perder direito às parcelas iniciais. A parcela de 2022 mesmo, ela vai vencer em 2027. Se o herdeiro ou herdeira não for buscar, o dinheiro vai ficar para o estado da Bahia. E se você conhece filhos de professores, professoras, colegas que já faleceram, infelizmente, não gozaram desse direito, mas vocês conhecem os filhos, se a pessoa não tinha filho, tinha um marido, tinha uma esposa, companheiro, ou se vocês conhecem os irmãos ou os pais desses colegas docentes da Rede Estadual Bahia, aí pelos 417 municípios do estado, vocês conhecem herdeiros, parentes e desses colegas que já faleceram, fale para eles que eles têm aí esse dinheiro para receber, porque o herdeiro não é só o filho e a filha, não. É o companheiro, a companheira, o cônjuge, se não tiver filho, é o cônjuge, não tiver cônjuge, é a mãe, é o pai, se estiverem vivos, são os irmãos também desse professor, dessa professora que faleceu sem o rateio dos precatórios do Fundef. Mas para tudo isso, basta que vocês entrem em contato pelo WhatsApp aqui com a Júdice e se orientem enquanto herdeiros e herdeiras, tá bom? E é isso. Em relação aos juros, todo mundo está me perguntando nas redes. Professor, eu recebi o valor sem juros. E os juros? Como vocês sabem, eu já anunciei aqui em nossas redes que houve uma sentença favorável no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no juizado aqui em Salvador, onde a juíza reconhece o direito ao pagamento dos juros, determinando ao Estado da Bahia que pague a essa professora, que é uma professora que ganhou, valores de juros e correção em torno de R$30 mil, referentes a duas parcelas, a parcela de 2022 e 2023, porque essa professora ainda não ingressou, certamente, com uma ação judicial referente às parcelas 23, 24, 25 e agora 26. Mas 22 e 23 ela já tem uma sentença na mão. O Estado pode recorrer? Pode. O que vai acontecer? Não sabemos. O tribunal vai julgar. Você pode também fazer o mesmo que essa professora? Também pode fazer. Começar a reclamar as suas parcelas, os juros que deveriam ser inseridos nas parcelas de 2022, 23, 24, 25 e agora 26, e que o governo do estado da Bahia não inseriu, porque nós recebemos apenas em torno de 30% do que era devido. Então, se você recebeu R$20 mil numa parcela, é porque esse valor corresponde mais ou menos aproximadamente a 30%. Você teria que receber 2 vezes mais esses R$20 mil. E é isso que você vai cobrar junto ao Poder Judiciário, porque são os valores referentes aos juros e correções que o governo do estado da Bahia, desde 2022, o ex-governador Rui Costa e agora o governador Jerônimo, que eles vêm desde 2022 negando o direito aos juros e às correções. Então, vocês precisam buscar na justiça. Existem ações coletivas? Existem. Quando elas serão resolvidas, não sabemos. Mas você pode entrar individualmente? Você pode entrar individualmente. Basta que você se oriente aqui na Júdice, mandando um WhatsApp para esse número, e você vai ficar sabendo absolutamente de tudo. Depois você pode, inclusive, contratar uma assistência jurídica gratuita junto ao juizado de fazenda pública, depender do valor do seu juro, Você pode procurar a Defensoria Pública, um serviço gratuito de assistência jurídica, ou pode também buscar um especialista em seu município, na capital, para que dê entrada nesse seu processo. O importante é você reivindicar. Se houver sucesso em alguma ação coletiva que tem por aí, o que vai acontecer é que quando essa ação coletiva terminar, quando não sabemos, você vai ter também que procurar um advogado e entrar com os cálculos e com o pedido da parte que lhe cabe nestes juros e correção. Mas se você já quiser adiantar o seu carro, e logo cobrar esse dinheiro individualmente, também é possível. Aí fica a escolha de cada pessoa. Eu, particularmente, prefiro entrar com minhas ações separadamente, porque aí eu vou e fico ali acompanhando o meu processo, cobrando daquele advogada da defensoria, daquele lugar que eu pedi para ingressar com a reivindicação do meu direito, tá bom? Qualquer coisa sobre cobrança de juros precatórios do Fundef, inclusive para falar dessa sentença que já houve, basta que vocês entrem em contato aqui pelo WhatsApp com a Júdice, que é a Associação Jurídica para Docentes e Servidores Públicos e Familiares, e a partir daí, então, vocês vão
ter uma chamada de vídeo ou presencialmente em Salvador, na Bahia, e tirar todas as suas dúvidas com a equipe de colaboradores preparada justamente para esses assuntos, tá bom? Precatório do Fundef e da Rede Estadual Bahia, pagamento feito sem juros, agora é esperar as ações judiciais e a próxima parcela em 2027. Colegas, vamos entrar agora num assunto importantíssimo que diz respeito àqueles nossos outros colegas das escolas, das unidades escolares, da educação básica. São aqueles colegas da secretaria da escola, são aqueles colegas que trabalham no apoio da disciplina, que trabalham na cozinha, no apoio operacional, administrativo. São chamados profissionais da educação não docentes, ou seja, trabalham na escola da educação básica, desde a portaria até a secretaria, até auxiliando a diretora da escola, mas não são os professores, são os nossos colegas profissionais da educação básica não docentes. E nós temos uma questão muito importante para resolver e eles precisam estar atentos. Então, se você conhece esses profissionais, mande para o grupo da escola, fale com eles no WhatsApp, coloque um link para que eles saibam o que está acontecendo. Mas bem, existe um PL, que é um projeto de lei, o 2531 de 2021, que tramita em Brasília desde 2021 e que prevê justamente o estabelecimento de um piso salarial profissional para esses colegas do administrativo, do apoio técnico e operacional, que são os colegas não docentes. Este processo, este PL, esse projeto de lei, ele foi colocado na Câmara desde 2021 e ele tramitou por força de quem? Por força dos próprios funcionários de escolas de todo o Brasil que se reuniram em grupos de WhatsApp desde 2021 e pressionaram deputados federais, líderes de governo, para colocar o projeto de lei para andar, o PL para andar. E não é que deu certo, hoje eles formam uma multidão virtual que ficam a todo instante conversando, mandando e-mail, mandando WhatsApp para os parlamentares em Brasília e tem dado resultado. De 2021 para cá, eles já conseguiram tramitar esse projeto de lei, o 2531, que estabelece o piso para os funcionários de escola. O piso vai ser num valor significativo, 75% do valor do piso do magistério. Hoje seria um pouco mais de R$ 3.500 para quem trabalha em outras funções dentro da escola que não a função de professor. Mas esses colegas, eles ingressaram com várias ações, na verdade, táticas de luta sindical, de luta trabalhista, e conseguiram tramitar esse projeto de lei 2531. O projeto de lei, ele foi aprovado, inclusive, na Câmara Federal recentemente, agora em 2026, e ele já se encontra no Senado, mas, ao chegar no Senado, simplesmente foram criados obstáculos, não por todos os senadores e senadoras, por alguns, que estão tentando emplacar uma narrativa, estão dando uma desculpa esfarrapada de que não podem sair por aí aprovando o projeto de lei que estabelece piso, porque não teria depois orçamento para pagar. Mas neste caso do PL 2531-21, não cola essa história. Por que não cola? Porque já existe fonte de custeio, já existe os recursos há muito tempo, porque os recursos são do Fundeb, do Fundo Nacional da Educação Básica. Ou seja, há muito tempo que governadores, prefeitos estão recebendo o Fundeb. Destes valores, eles deveriam pagar o piso para os funcionários não docentes das escolas e, no entanto, eles estão usando e administrando da forma que eles querem. Por quê? Porque justamente não tem essa lei que o projeto de lei 2531 está reivindicando que seja aprovada. Então, o Senado está agora, essa semana agora, de junho de 2026, com a justificativa de que não pode aprovar esses pisos de uma hora para outra sem saber como serão pagos. Quando, na verdade, a categoria está revoltada porque sabe muito bem que os valores estão entrando anualmente na conta dos municípios, dos estados, para pagamento também do piso dos funcionários não docentes. Então, não adianta o Senado, os senadores que estão contra a classe trabalhadora, contra trabalhadores e trabalhadoras das unidades escolares, não adianta ficar com essa história, porque isso não corresponde à realidade. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo que foi de ontem ou anteontem, em que o presidente do Senado falou justamente, deu essa desculpa para não apreciar, não discutir o projeto de lei 2531. E ainda sendo o presidente do Senado de um partido de direita, né, o Alcolumbre do União Brasil, recebeu na mesma sessão, quando estava falando, o apoio de quem?
do líder do governo federal, do governo Lula, o senador Jacques Wagner. Vou mostrar porque é tão inacreditável uma situação dessa, no momento em que se defende mais direitos para trabalhadores e trabalhadoras, nós encontrarmos esse tipo de situação no plenário do Senado. Vejam o vídeo. Vão questionar se teve uma fonte de arrecadação, porque na lei tem que ter a fonte. É muita coisa, é muita polêmica, é muito problema. E como muitos dos problemas, hoje eu estou sendo responsável por quase todos, eu vou continuar com a minha tese do que a gente fazer o certo, com a cabeça tranquila, é melhor do que fazer as coisas. Ou eu vou botar todos esses daqui na pauta, todas as PEC, todos os pisos e todas as solicitações, ou eu não vou botar nenhum. Conceda a palavra ao senador Jacques Wagner. Presidente, eu na verdade vim aqui para falar, para me solidarizar com Vossa Excelência. O papel de Vossa Excelência é ímpar, porque só tem um presidente do Congresso e Senado, e evidentemente muito difícil. Eu que sou candidato esse ano, mas eu sou obrigado a dizer, os pisos nacionais incidem no equívoco que a realidade brasileira é muito díspare. Uma prefeitura do interior da Bahia é diferente da capital São Paulo. Nem todo mundo consegue resistir a isso. Então é preciso ter serenidade para que a gente faça as coisas com merecimento. Todas as categorias são merecedoras. Porém, nós precisamos ter um pouco de equilíbrio, senão fica dois discursos meio esquizofrênicos. De um lado, precisamos ter a responsabilidade fiscal, principalmente nesse momento. O mundo está vendo o dinheiro ir de novo para os Estados Unidos. Juros altos, vários IPO que estão acontecendo lá. A bolsa daqui caiu, a bolsa de vários países caiu. Então nós precisamos ter tranquilidade, porque senão estoura tudo. E depois quem paga o maior prejuízo de uma inflação é exatamente esses segmentos, essas categorias. Então eu fiz questão como líder do governo de vir aqui para dizer, eu concordo com Vossa Excelência. Todos merecem, mas nós precisamos ter a parcimônia de olhar cada um. É ano eleitoral, então todo mundo, eu também, eu sou candidato. Mas eu, por ser candidato, não vou, como se diz na gíria, jogar para a galera. Eu tento dialogar. Então, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, porque se for votar essa lista que a Vossa Excelência falou, as pessoas que em tese serão beneficiadas vão pagar a conta na inflação e no descontrole da economia. Então, eu fiz questão de vir aqui só para me solidarizar com Vossa Excelência. Muito obrigado, líder Wagner. Vocês viram o absurdo? Eu tive que assistir esse vídeo diversas vezes para poder realmente acreditar que o senador baiano Jacques Wagner, que já foi governador do estado da Bahia, que agora é candidato a senador da República pelo estado da Bahia, que ele concordou com o presidente do Senado, Alcolumbre, em relação a não votar o piso referente aos profissionais não docentes da educação básica. Eu vou mostrar agora que existe sim fonte de custeio. Vejam só esse card que eu preparei para vocês. Já neste card, vocês podem ver aí onde estão as fontes de custeio para o piso nacional dos profissionais da educação básica, os técnicos administrativos operacionais de apoio que estão na escola, desde a portaria, a limpeza, a merendeira, o colega auxiliar administrativo que trabalha na secretaria da escola, que trabalha na direção. Olha só como é que funciona a fonte de custeio. Ou seja, os trabalhadores da educação básica, eles são previstos, eles constam no artigo 61, inciso 2, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a conhecida LDB. Eles estão lá, eles existem legalmente. O financiamento desse piso também é previsto em lei, no entanto, não é na LDB, é na lei do novo Fundeb, é a lei de 2020, a lei 14.113. Basta que você dê um Google e veja, leia o artigo 26, o parágrafo 1º, o inciso 2, onde já consta lá de onde saem os recursos financeiros para o piso dos colegas não docentes. Olha só, os recursos financeiros para este piso são destinados desde que o Fundeb foi criado. Governadores e prefeitos utilizam, conforme a própria vontade, os recursos, por falta justamente da lei que estabelece o piso desses profissionais. Portanto, esse PL, o 2531, ele é urgente para a correta destinação de parte dos recursos do Fundeb e não tem desculpa. Ou seja, os senadores precisam refletir melhor, com mais atenção, sobre o que eles estão falando acerca do PL 2531 de 2021. Tá vendo aí?
aí? Existe fonte de custeio. Para onde está indo o dinheiro que todos os municípios e estados recebem no Fundeb, que além de pagar o piso do professor, também tem que pagar o piso dos funcionários não docentes? Ou seja, ninguém quer seguir o que é pré-determinado, não é verdade? Eles não querem que aprove aí uma lei de piso para funcionário, por quê? Porque dessa forma eles administram os recursos do Fundeb da forma que eles acham conveniente. E dessa forma a educação no Brasil nunca melhora. E aqui na Bahia, como sabemos, os indicadores já são muito ruins. Mas pasmem agora, porque ainda não acabou, né? As novidades não acabaram sobre esse assunto. Aqui no estado da Bahia, quem recebeu uma comissão de funcionários e funcionárias não docentes das escolas de educação básica foi o outro senador, o senador Ângelo Coronel. E ele declarou de público que apoia o PL. E ele está no Senado ainda, ele está concorrendo também à reeleição. Vejam só o vídeo do senador Ângelo Coronel falando a respeito do apoio dele ao PL 2531. Tem dias que a reunião é cheia de emoção. Que anda comigo sabe, né, do meu empenho, de quando eu descobri que esse projeto existia e que eu abracei a causa. Hoje eu estou aqui com o senador porque eu sei a importância da valorização profissional para quase 2 milhões de servidores. Muitos não acreditavam que um dia a gente ia ter, né, este reconhecimento. E hoje eu estou aqui para ver de perto que realmente este reconhecimento nós vamos ter sim, pois eu tenho certeza que esse piso será aprovado. Dizer a vocês que o PL 2531 é uma criança que eu carrego no meu braço e dentro do meu coração. Muitas vezes a pessoa imagina que a escola só funciona com o professor, mas os bastidores, se não tiver, a escola nem abre, a escola não terá nem aula. Então o pessoal está com justo pleito de piso salarial. Hoje a categoria, na sua grande maioria do Brasil, ganha até menos de um salário mínimo. E esse projeto já saiu da Câmara, está indo para o Senado. Nós vamos abraçar isso para fazer justiça para que os servidores das escolas do Brasil, que não são os professores, os demais, vai ficar bem claro, e vai ter aqui o apoio do senador e do coronel. Valeu? Justiça já para quem trabalha na educação, mesmo sem lecionar. Quem ia imaginar um dia de assistir um vídeo em que o senador do Partido dos Trabalhadores do estado da Bahia, que já foi governador aqui, o senador Jacques Wagner, concordasse com o presidente do Senado, Alcolumbre, do União Brasil, enquanto um outro senador, que é justamente da oposição, fosse um apoiador do projeto 2531. E aí, como é que nós vamos fazer? Inclusive, são candidatos à reeleição aqui no estado da Bahia. Como é que vai ficar isso? Senador Jacques Wagner, por favor, se coloque a favor do PL 2531, junto com o senador Ângelo Coronel. E cadê também o senador Otto Alencar? É da Bahia, candidato à reeleição. Não vai aprovar, não, o PL 2531? Os trabalhadores da Bahia, de cada escola municipal, de cada escola estadual, estão todos ansiosos para terem direito a um piso. Tem gente aí ganhando, como o próprio senador Ângelo Coronel falou no vídeo, menos de um salário mínimo para dar conta da limpeza de escola, para às vezes ser merendeira, para ser auxiliar de disciplina, para ser assistente administrativo. A escola não é feita só por professores e professoras, não. Também ela funciona em razão de todas essas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que precisam ter um piso e ter um salário digno. Então eu espero que o senador Jacques Wagner reveja a posição dele sobre a aprovação do piso do PL 2531, que o senador também Otto Alencar, que é candidato à reeleição, assim como Jacques Wagner, também se pronuncie, que ainda não sabemos o posicionamento dele, e que o senador Ângelo Coronel, candidato à reeleição agora, pré-candidato à reeleição ao Senado, que ele mantenha a posição dele e vá à tribuna essa semana defender lá no plenário a questão deste PL 2531, comover lá os colegas dele, os pares dele, senadores e senadoras, para aprovarem isso ainda nesse semestre, a fim de que não se passe o período legal e entre a eleição e não se possa mais votar os projetos de lei. Projeto aprovado na Câmara, estacionado no Senado Federal, e precisamos fazer pressão pelo PL 2531 já. Descongela já. Todo mundo continua perguntando aqui nas redes em relação ao Descongela Já. Como vocês sabem, nós tivemos o congelamento da contagem do tempo de serviço durante o período da pandemia, maio de
2020 a dezembro de 2021. 584 dias não foram computados para a aquisição de alguns direitos. A exemplo, no estado da Bahia, os professores e servidores, o adicional por tempo de serviço, chamado anuênio, que está previsto na legislação estadual da Bahia. Então, nós não tivemos a concessão de mais anuênios durante aí o período da pandemia, porque a contagem dos dias trabalhados estava suspensa. Mas também impactou essa suspensão da contagem de prazo em outros direitos. No caso do Magistério Público Baiano, o avanço horizontal, que nós conhecemos como quinquênio. Sem falar aí de outros direitos, a depender do plano de carreira, seja você servidor federal, estadual ou municipal. Então, houve esse congelamento, mas já houve o descongelamento. Foi aprovada uma lei em Brasília recentemente, agora em 2026, mandando reincluir todos esses 584 dias para a contagem de anuênios, quinquênios, quinta parte, de sexta prêmio e tantos outros direitos. E o que foi que aconteceu? Eu vou tratar do estado da Bahia. Os servidores do estado da Bahia tiveram atualização do adicional por tempo de serviço, conhecido como anuênio, previsto na Lei 667794, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do estado da Bahia. Simplesmente os servidores, inclusive professores e professoras, tiveram seus anuênios atualizados, porque houve a Lei do Descongela agora em 2026. No entanto, não houve o pagamento do retroativo, em razão de que o Estado ainda não se pronunciou sobre isso. Por outro lado, quem é do Magistério Público Estadual aqui na Bahia está aguardando a atualização do avanço horizontal, que é chamado quinquênio, e o pagamento do retroativo, que também não aconteceu ainda. Prometeram aí umas lives e uns vídeos, quem assiste e acompanha a rede, teve gente aí, né, que se diz representantes dos trabalhadores, de que aconteceria espontaneamente na folha de abril, depois de maio, e não aconteceu. Eu aconselho que a gente deve esperar mais um mês de junho e, a partir de julho, a gente pensar em ingressar com ações. Quem puder, faça seu RDV, dê entrada cobrando, pegue o protocolo para usar depois na ação judicial. Se o Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Administração, não se pronunciar com datas, com cronograma, com prazos, o jeito vai ser ir para a Justiça cobrar o retroativo do anuênio, porque ele atualizou aqui no Estado da Bahia, mas não pagou o retroativo, e cobrar a atualização e o retroativo do avanço horizontal, que é conhecido como quinquênio, tá bom? Então, sobre o Descongela, essas são as novidades. Continue acompanhando nossas redes, que eu vou trazer aqui para vocês todo o caminho de como vocês podem alcançar este direito. Bem, gente, por fim, nessa live da Resistência especial, o plantão da live da Resistência, que será no mês de junho e julho, durante aí os festejos juninos aqui no Nordeste, durante o recesso, nós teremos uma live gravada, ela não é ao vivo, né, um plantão de live, apenas para atualizar toda a categoria. Bem, gente, nós vamos falar agora sobre precatórios do Fundef da Rede Municipal de Salvador. Eu já venho falando sobre isso há um mês. Quem assistir as minhas últimas 4 lives no canal YouTube, @MarcoAurelioProfessor, vai ficar sabendo de como eu venho explicando tudo isso. E agora que chegou perto dos valores serem transferidos para o cofre do município de Salvador, aí apareceram várias pessoas falando sobre o assunto. Gente querendo até explicar e, pelo visto, não tem lido direito o processo, nem as leis, e está explicando coisas aí que só vão confundir a cabeça dos colegas. Então eu peço que você que vai explicar sobre o precatório, que por favor mergulhe no processo, leia tudo, para não causar confusão, porque senão isso dificulta mais a luta. Mas vamos lá, o que é precatórios do Fundef da Rede Municipal de Salvador? Nada mais é do que créditos que o município de Salvador tem a receber da União, porque a União, durante os anos de 98 a 2002, repassou valores menores de recursos da educação para o município de Salvador. E o município precisou ir à justiça fazer essa cobrança, entrou com ação contra a União. O processo diz respeito ao município de Salvador como autor e à União, o governo federal, como réu. Não existe mais nenhum participante dessa ação, viu? Somente essas duas partes, o autor, o município, o réu é a União. Pois bem, esse processo foi de 2003 e ele tramitou até agora, porque em 2025 a Advocacia Geral da União chamou o município de Salvador e fez um acordo, pagar um pouco mais de R$1,5 bilhão de 3 vezes.
sendo que a primeira parcela de 40% entraria agora em 2026 e já entrou na conta do processo judicial que tramita na 6ª Vara Federal aqui em Salvador, na Bahia. O valor, um pouco mais de 432 milhões de reais que estão no processo judicial. Pela última atualização que eu tive, os valores continuam lá, na conta judicial. Nesse dia 10 de junho de 2026. Os valores estão depositados lá. Por quê? Porque o juiz pediu uma informação ao município para onde transferir os valores devidos. Mas vejam só, eu fiz aqui uma cronologia do processo, um card que vocês vão verificar aí na tela e eu vou explicar passo a passo para ficar mais tranquilo, para que todo mundo ganhe consciência sobre isso. Vejam, colega, a cronologia desse processo, né? O processo que diz respeito ao rateio dos precatórios do Fundef da rede municipal de Salvador, aqui na Bahia. Olha só, o período reclamado no processo judicial, que tramita na 6ª Vara Federal, aqui no bairro de Sussuarana, em Salvador, na Bahia, ele tem um período de abrangência de cobrança pelo município, a União, de 1998 a 2006, valores que não foram repassados, valores da educação não foram repassados integralmente para o município de Salvador entre 98 e 2006. Então, em 18 de julho de 2003, o município ingressou com ação cobrando valores de 98 a 2002, Esse processo tramitou de 2003 até hoje. Em 2025, né, em fevereiro de 2025, o município e a União, o município de Salvador na Bahia e a União, submeteram então o processo a uma tentativa de acordo e fecharam o acordo e chegaram a homologar judicialmente em fevereiro de 2025. Nesse acordo está previsto aí o pagamento de mais de R$1 bilhão de 3 vezes. E em 2026, agora, neste ano, agora no dia 31 de março de 2026, houve o depósito pela União da primeira parcela devida. Depositou na conta judicial da 6ª Vara Federal, um valor total de R$432.078.593,43, né? Esses valores foram depositados e estão lá na conta judicial da 6ª Vara. Quando chegou no dia 9 de abril de 2026, o município pediu a transferência do valor total para 3 contas, porque o prefeito Bruno Reis fez esse requerimento pedindo que se separasse os valores entre valor de juros, valor da educação, manutenção e desenvolvimento e valor do rateio para os professores municipais. No entanto, ele pede nesse requerimento que para essa conta do rateio sejam apenas destinados 20,78% do total de mais de 430 milhões de reais, o que equivale a cerca de 89 milhões de reais, que é o que ele certamente pretende pagar, dizendo que está pagando 60% do total. O valor correto que o prefeito Bruno Reis deve fazer o rateio é R$ 259.247.156,05, e ele só quer pagar 89 milhões, ou seja, 30% do valor devido conforme a lei. E agora, no dia 3 de junho de 2026, semana passada, o juiz deu uma decisão, né, indeferindo o pedido do município de Salvador para transferir os valores para 3 contas, apartando juros, rateio, valores de rateio de professores e da manutenção e desenvolvimento. E o juiz determinou que o município apresente somente 2 contas para a transferência dos valores. Uma conta que ele chama o juiz de precatório 60, que vai a parte do rateio dos professores e professoras, e uma conta que ele chama precatório 40, que é a parte de manutenção e desenvolvimento do ensino. E o processo, nesse dia 10 de junho, até o turno da manhã, ele estava lá parado com os valores depositados e ainda não houve manifestação nem recurso do município em razão da decisão do juiz. Valores parados, rateio dos precatórios do Fundef da rede municipal de Salvador, na Bahia. É isso aí, gente. O card já disse tudo, já explicou tudo. Qual é o próximo passo? Primeiro, a categoria pressionar os tais representantes, os parlamentares que recebem voto da categoria, precisam preparar ações judiciais, ações que não fiquem só no Tribunal de Justiça da Bahia, mas que possam ir também com recursos para o Superior Tribunal de Justiça, porque isso é possível. No momento que os valores forem transferidos para a conta do município de Salvador, entrar com essas ações a fim de separar, de preservar os 60% dos valores, dos 432 milhões, para rateio dos professores, com juros e correção. O prefeito Bruno Reis da União Brasil quer fazer igualzinho como fez o ex-governador Rui Costa, como fez agora também o governador Jerônimo Rodrigues. O prefeito Bruno Reis da União Brasil quer fazer a mesma coisa, só que nós estamos agora mais experientes.
nós podemos preparar estratégias de luta jurídicas para impedir que os valores sejam pagos aos colegas professores e professoras da rede municipal de Salvador sem juros e sem correção. Basta que a representação, que os parlamentares que recebem outra categoria realmente se empenhem e chamem realmente os profissionais do direito para elaborarem as peças corretas, para saber onde tramitar. E, além disso, pedir audiências junto ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União, porque o próprio juiz, que está mais interessado que o dinheiro vá para os professores integralmente nos 60%, ele mesmo na decisão já sinalizou isso, que ele mesmo já expediu ofícios para esses órgãos federais e estaduais de controle e fiscalização para que acompanhassem a destinação destes valores. Então, se o próprio juiz está fazendo isso, imagine se os representantes da categoria, que se dizem representantes, né, quem recebe votos da categoria, quem é de entidade, quem diria se essas pessoas também não iriam fazer tal representação, farão, então, uma defesa a respeito disso. Eu tenho certeza que eles farão, né? E não ficarão somente assistindo que o prefeito receba os valores e pague quanto ele quiser e os colegas do município, assim como do estado, fiquem sem seus juros e suas correções, porque aí vai tudo parar de novo na justiça. Não está na hora de uma paralisação na rede municipal, não, justamente para chamar a pauta do rateio dos precatórios do Fundef com juros, com correção, um dia é hora de pensar, é hora da categoria pressionar, tá bom? É isso, gente, tudo explicado. Semana que vem teremos mais plantão da live da Resistência, para informar vocês sobre tudo que está acontecendo. Afinal, a luta não tira férias, não é? Fico por aqui, qualquer questão, façam aqui nos comentários a pergunta e nós responderemos à medida do possível. Resistência e luta sempre, abraços e até o próximo plantão da live da Resistência.